Obrigada. Eu vou, na verdade, complexificar o debate anterior, porque eu vou focar na questão dos tecidos que vão compor esses trajes. No caso, os trajes dos candomblés paulistas, né, de São Paulo, mas para a gente entender que os tecidos que vêm de África, eles têm um percurso muito complexo historicamente e geograficamente, né? Por isso que eu coloquei o título de tecidos afrodiaspóricos, porque eles são comprados no continente africano para vir para cá, mas também africanizados, porque eles vão adquirir uma identidade africana dentro desse percurso, né? Não necessariamente pela sua origem de fabricação, mas muito mais pelo seu uso, pela sua simbologia, pela sua comercialização, até se compor nesse traje. Pode passar. Eu selecionei, na verdade, 3 tecidos mais representativos que eu percebi na pesquisa de campo, com as confecções, com os terreiros, que estão presentes principalmente nos terreiros reafricanizados, né? O professor Reginaldo Prandi coloca que a partir da década de 60 nós temos esse movimento de reafricanização, que nós já conversamos na apresentação anterior, no qual você vai ter a compra direta, no lado estético, né? Você vai ter a compra direta de roupas e de tecidos vindos de África e não necessariamente passando pela Bahia, né? Então, você vai ter essa relação comercial mais estreita. E aí, 3 tecidos que ganham destaque são o achooque, que são os tecidos feitos em faixas estreitas, que compõem uma das peças mais icônicas dentro do candomblé, que são os panos da costa. O tecido estampado industrialmente, o wax print, que nós vamos conversar aí desse processo, desse têxtil, que é muito utilizado atualmente, principalmente para saias, para conjuntos masculinos, né? E as rendas africanas, que na verdade são bordados industriais, não necessariamente rendas, e são uma parceria de criação nigeriana-austríaca. Então, é um processo bem complexo. Mas esses 3 tecidos, eles são utilizados como símbolos de identidade africana estética, né? Para você reforçar essa visualidade dentro do vestir nos terreiros de candomblé. Pode passar. O primeiro tecido que eu separei é o achooque. Quando a gente fala de achooque, a gente remete principalmente aos panos da costa, mas é importante lembrar que os panos da costa, na verdade, é um nome genérico que não diz exatamente qual o tecido que o compõe, mas ele remete à questão de tecidos estreitos, feitos em faixas, e essas faixas são costuradas umas às outras para formar essa espécie de chale. Então, nós temos outros tecidos, além do achooque, que também são nesses mesmos moldes, como os tecidos dos nupes da Nigéria. Inclusive, um mestre tecelão nupe vem para o Brasil no século XIX e ensina a prática de se fazer a tecelagem nesse tear estreito. Mas eu selecionei o achooque em especial porque ele é produzido pelos homens iorubás, e os iorubás, esses povos, têm uma correlação direta com os terreiros de candomblé queto. Então, é um têxtil que até hoje é importado ainda para o Brasil para compor esses trajes, mas a gente já tem ele, por exemplo, no século XIX, com cargas muito grandes chegando no Brasil. Pode passar. Os achookes, nós temos, na verdade, 2 produções. Uma produção que é a masculina, feita nesse tear estreito, como está na imagem, e outra produção que é do tear feminino, que é um tear mais largo, né? Os 2 chegam ao Brasil, mas o tear masculino, essa faixa estreita, ela tem um reconhecimento maior e ela é utilizada em muitas cerimônias, né? Achooke, na verdade, é uma abreviação de Acho Ilu Oke, que é um tecido de cima, uma roupa de cima, e é produzido principalmente na região sudoeste da Nigéria, uma região mais montanhosa. Só que esse tecido, ele sofre um impacto comercial muito grande dentro da Nigéria, no século XX,
quando começa a entrar no mercado os tecidos industriais wax print. Então, o tecido passa, o achoque passa a ficar mais caro e reservado a algumas cerimônias mais específicas, principalmente por causa do seu valor, né? Mas, assim como o Roberto já falou, essas peças, elas não se cristalizam no tempo, elas mudam e elas acompanham. Então, na década de 70, em 1977, a Nigéria ela coloca um decreto proibindo a importação de bens de luxo, incluindo alguns tecidos, para fortalecer uma indústria nacional. E isso fortalece um pouco o uso do achoque, que vai se reinventar colocando fibras sintéticas, colocando fios de lurex, fios de rayon, trazendo novas matérias-primas e novas aplicações para esse tecido. Então, é um momento de reinvenção desse têxtil que tem o seu impacto também aqui nos terreiros brasileiros. Pode passar. Aqui eu separei 3 tipos principais do achoque feito no tear masculino, mas existem muitos outros, tá? Mas esses são os 3 principais, que é o eto. O eto, ele é esse tecido tinto em índigo, com alguns fios brancos, que remete toda a simbologia da galinha da Angola, que tem itãs e tem toda uma correlação com os mitos de iniciação, de origem, de nascimento, né? Então, é um tecido muito utilizado pelos anciãos e pelos chefes iorubás. O alari, esse segundo, ele não tem cerimônias específicas, mas ele tem essa cor carmesim muito característica. E, por fim, o sanian, que é o mais caro desses 3, é conhecido como o pai dos tecidos, o babachó, que ele é feito em mão, e ele é feito à mão, e ele remete a toda a importância da cor branca, né? Ele é nesse tom creme, com faixas brancas, e remete a toda a importância da cor branca na sua simbologia do culto aos orixás, na representação de Oxalá e de demais orixás, com toda a questão da criação e do culto a essas divindades. Pode passar. No Brasil, nós temos um mestre tecelão NUP, no século XIX, que é o mestre Alexandre, que vai criar uma tradição de se fazer, de tecer o pano da costa aqui em terras brasileiras, e ele vende esses panos da costa, ou alacás, para muitos terreiros da Bahia, e consegue um nome de prestígio ali dentro dessa comunidade dos candomblés baianos. Ele deixa um afilhado, que é o mestre Abdias, e o mestre Abdias é muito importante porque ele monta um projeto dentro do terreiro do Apuafonjá para ensinar as filhas da casa a fazer essa tecelagem. E o que é muito curioso, porque ele permanece com a tradição de se fazer essas faixas estreitas, que é uma tradição masculina entre os iorubás, mas aqui ela permanece com as filhas, com as mulheres ali da casa, né? O projeto Casa do Alacá existe até hoje e é fonte de renda, é a fonte de comércio desses tecidos. Então, é um projeto muito importante ali dentro do terreiro do Apuafonjá. Pode passar. Só que esse têxtil ele sofre um impacto no século XX com os wax print no continente como um todo, né? No continente africano como um todo. Os tecidos wax print, na verdade, eles são uma mecanização de um processo do batik javanês, que é um processo que você faz a estamparia por reserva. Você veda algumas áreas do tecido com cera, depois faz o banho de tingimento, retira do banho de tingimento. Quando você retira a cera, a área que ficou vedada está na cor original do tecido e você pode aplicar uma segunda, uma terceira cor, enfim. Algumas empresas europeias, ali no final do século XIX, empresas principalmente holandesas e inglesas, mecanizaram esse processo com cilindros de cobre para poder aplicar essa cera, e a intenção era revender esses tecidos de volta para a Indonésia. Só que eles enfrentam uma barreira, uma resistência para vender para esse mercado. Então, eles vão buscar outros mercados para onde conseguir escoar esses produtos. Pode passar. E encontram no continente africano este mercado, principalmente entre as colônias belgas, inglesas e alemãs. E o tecido se torna um sucesso ali entre as elites africanas, né?
Com a tecnologia da estamparia, você consegue diminuir os custos dessa fabricação, e aí esse tecido se populariza, né, a ponto de que no final já do século XIX, você tem algumas unidades fabris na Costa do Marfim, na Nigéria, né, em outros locais dentro do próprio continente africano. Hoje é um tecido muito popular, inclusive com empresas chinesas também produzindo esses têxteis, muitas vezes como cópias, outras vezes com seus próprios nomes como empresa mesmo, e eles chegam no Brasil com um nome um pouco genérico de tecido africano, mas na verdade é esse têxtil, é esse wax print. Ele tem nomes diferentes de acordo com a região da África do qual ele vem, né? Então, você pode ter também estampas que vão ter simbologias distintas para cada região, mas quando eles chegam no Brasil, eles são muito mais associados às suas cores, de acordo com a divindade que está sendo cultuada ali naquela festa, dentro do candomblé, do que necessariamente pela sua estampa. Pode passar. De acordo com o professor Celso Lima, esse tecido ele chega já em 1914, assim, há muito tempo atrás, mas a gente tem um uso mais intensificado, pelo que eu converso com as confecções e pelos registros fotográficos, há pouco tempo, cerca de 5, 3 anos atrás, esses tecidos sendo utilizados em saias, em conjuntos africanos, né? E muito por via de pessoas autônomas, revendedores autônomos, que vão vender direto para as casas de candomblé, ou às vezes vender para lojas de artigos religiosos, ou lojas de tecidos afro-brasileiros ou roupas africanas, e aí sim chegando nos terreiros. Também existe uma grande parcela de sacerdotes que vão até a África, de candomblecistas que vão até a África, compram esses tecidos e trazem de volta para os terreiros. Também existe essa ponte, essa troca, né? Pode passar. Um último têxtil que eu selecionei aqui são as rendas africanas, que no mercado nós encontramos como renda africana, quipira africano, mas que na verdade são bordados industriais. E eles são bordados industriais que, na Nigéria, eles começam ali na década de 60, com uma troca comercial de uma produção de pequenas empresas austríacas que vão vender esses tecidos principalmente para as elites de Lagos. Como ele é voltado para um mercado de elite, esse tecido ele vai tendo materiais agregados de muito luxo. Você chega a ter cristais Swarovski, você tem uma série de fibras sintéticas sendo colocadas e algumas pequenas adaptações para o mercado. Então, por exemplo, você vai ter, ao invés de ser uma renda, um bordado branco, você vai ter a introdução de algumas cores e principalmente tons pastéis. Os bordados em ilhós, eles vão ganhando também outros formatos. Muitas vezes você vai ter a introdução de formas figurativas sendo introduzidas em tamanhos maiores, com outras padronagens. Além disso, atualmente você tem desde pérolas sendo adicionadas, fios de lurex, lantejoulas e outros materiais, assim, muito variados, mostrando que é realmente uma indústria ali que vai trabalhando para compor esse têxtil. Pode passar. As mulheres nigerianas, elas normalmente são mulheres nigerianas iorubás que fazem essa comercialização, né? E tudo isso foi graças a um período que você tem uma elite ali de Lagos muito enriquecida por conta do boom do petróleo. Então, existe uma circulação de dinheiro muito grande ali entre essas elites para você ter essa importação de têxteis de luxo, têxteis caros, né? Só que, como eu havia dito, em 1977, você tem esse decreto proibindo a importação de bens de luxo, o que gera um problema para essas indústrias, a ponto de que uma rede de contrabando de tecidos vá se organizando para que esses tecidos continuem entrando no país.
Então, não é que a comercialização parou, na verdade, ela continuou, mas por outras formas, de outros meios, vindo, por exemplo, da República do Benin, entrando via terrestre para a Nigéria. Pode passar. Você tem contrabandistas sendo presos, pegando penas de até 5 anos, né? Então, realmente, o mercado continua. Na década de 80, esse mercado ainda está muito aquecido. Mas já na virada dos anos 80 para os anos 90, você vai ter a desvalorização da moeda, você vai ter a queda do preço do petróleo, o que impacta muito no dinheiro que está circulando ali entre essas elites e que faz com que esse mercado perca um pouco o seu poder e várias empresas austríacas acabem fechando. Além disso, nos anos 2000, o visto para a viagem entre Áustria e Nigéria se torna muito complexo, o que faz com que muitas empresárias nigerianas passem a buscar outras fontes desse tecido, como, por exemplo, os tecidos chineses, indianos, coreanos, no qual elas poderiam viajar, verificar esses têxteis e depois comprar e trazer para a Nigéria. Pode passar. 15 minutos, timer. Estou terminando. Então, o que eu queria mostrar com esses percursos é que os têxteis que formam essa estética reafricanizada dentro dos terreiros, eles têm histórias diversas e eles sofrem muita influência do cenário político, do cenário social, no cenário cultural que se está tendo em África. Aqui eu circundei na parte da Nigéria, mas você vai ter também em outras localidades. Então, enquanto o Ashoke, por exemplo, ele evoca muito uma questão de ancestralidade, de tradição, né, por ser esse têxtil feito à mão, você tem o Oxbridge e as rendas africanas trazendo o que se está utilizando atualmente, qual que é o contemporâneo do que se veste na Nigéria, no caso. Né? O Oxbridge com uma proposta quase que mais popular, porque ele é mais acessível financeiramente, e as rendas africanas trazendo toda a questão do prestígio, né, que é se utilizar esses têxteis. Então, o mestre Abdias, que fazia os panos da costa da Bahia, ele costumava misturar faixas compradas em África com as faixas produzidas no Brasil. Então, eu penso que esse vestir do candomblé brasileiro é um pouco disso, é tramar com distintos fios que têm origens distintas, né, para poder formar o que é esse vestir dos terreiros de candomblé. Pode passar. Aqui eu coloquei algumas fontes e referências, eu só queria salientar que, principalmente na parte dos Ashokes, eu consegui uma bibliografia de nigerianos falando sobre a sua indústria, sobre a sua produção de tecidos, né? E enquanto dos demais, a gente ainda carece um pouco de buscar essa bibliografia própria, né? Então, é interessante pensar também as fontes de onde a gente vai pegando essas informações. Obrigada.